Força e honra, guerreiros! Se é direito constitucional que você quer aprender de uma forma rápida e objetiva, você acertou no clique desse vídeo. Então fica comigo até o fim, porque hoje você vai aprender a marcar X na resposta certa. Força, guerreiros! Então, guerreiros e guerreiras, se você ainda não percebeu, essa é a nossa aula de número 3. Então, se você ainda não viu, retorna na playlist do canal do nosso curso extensivo preparatório para guardas municipais e carreiras policiais e dá uma conferida nas aulas número 1 e número 2. Nós estamos aqui embasando ainda a parte introdutória das noções do direito constitucional. E antes de dar sequência, eu quero que você conheça um novo termo, que talvez você que faz ou que já prestou concursos, ou até mesmo que tem feito questões, e aliás aqui fica a dica, se você não está fazendo questões, comece a fazer questões diariamente, pois é isso que vai diferenciar você dos outros candidatos. Não existe segredo, não existe milagre, existe preparo. Você vai se preparar e vai sair melhor do que os demais. Eu quero apresentar para vocês aqui, caso ainda você não tenha ouvido falar, nas cláusulas pétreas. Eu deixei o quadro mais ampliado possível, espero que você esteja enxergando bem. Então, cláusula pétrea são aquelas que estão contidas no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Então, você percebeu esse símbolo aqui? Quero te ensinar isso também. Isso é parágrafo. Quer fazer o símbolo bonitinho? É um S em cima de outro S. Isso é o símbolo de parágrafo. Sempre que você vê esse símbolo, ele está significando parágrafo. Então, a cláusula pétrea é aquela que está impossibilitada de ser abolida ou reduzida. Perceba que eu falei abolir ou reduzir, mas eu não disse que seria impossível, no caso, a aumentar, ampliar esse tipo de direito previsto no artigo 60, parágrafo 4º. Se você não pegou a Constituição, pausa o vídeo, pega aí, porque nós vamos ler juntos e vamos ver. O que diz o artigo 60? O que é previsto como cláusula pétrea? A forma federativa, então, do Estado. Se você não lembra, volta nas aulas anteriores aí, porque eu já expliquei o que é isto. O voto direto, secreto, universal e periódico, certo? Então, o que quer dizer isso? Direto, a pessoa que vota. Secreto, pois ninguém fica sabendo, você não é obrigado a divulgar em quem está votando. Universal, que significa que é aberto a toda a sociedade sem excluir ninguém. E periódico, porque existem prazos para que sejam feitas novas eleições. Vou te perguntar uma coisa e você me responde daí. O voto obrigatório, ele é cláusula pétrea? Ele está previsto na Constituição, mas o voto ele não é obrigatório como cláusula pétrea. Ele é apenas previsto como obrigatório na Constituição Federal, porém não é uma cláusula pétrea. Significa que nós podemos alterar isso sem ofender, no caso, as cláusulas pétreas. Além disso, temos a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário e os direitos individuais que você vai ver. Quis passar primeiro aqui no artigo 60, pode ver que nós nem entramos no artigo 1º e já pulamos para o 60, porque em alguns momentos da aula você vai ouvir falar assim, isso é cláusula pétrea. E talvez você então não soubesse e agora já está sabendo. Agora vamos dar sequência na nossa aula. Eu estava te falando antes a respeito então das cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser mitigadas ou reduzidas. Mas em geral, quando nós queremos alterar o texto da Constituição Federal, como que nós devemos fazer? Lá nas nossas primeiras aulas, nós falamos sobre o poder constituinte, que tinha lá como era que ocorria as reformas constitucionais. Então, a reforma constitucional ela é chamada de emenda, porque, na verdade, a Constituição ela não é feita do zero novamente, mas ela é apenas emendada, ou seja, é acrescentada parte de um novo texto, ou alterado. Essas emendas elas recebem o nome de proposta de emenda constitucional, ou a PEC. Portanto, nunca mais você vai esquecer que PEC é proposta de emenda constitucional. Você vai, na prova, provavelmente não verá
com esta sigla, mas você já vai saber sempre que algum professor ou que alguém citar. Quem pode, então, propor essas emendas constitucionais? O presidente da República, ele pode propor perante o Congresso Nacional. Eu usei essa sigla aqui, CN, Congresso Nacional, porque costumeiramente os livros doutrinários utilizam. E quem é o Congresso Nacional? Acreditem, quando eu comecei a estudar eu também não sabia. Congresso Nacional nada mais é do que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A junção, a união destes dois que estão lá em Brasília é composição então chamada de Congresso Nacional. Quem pode aprovar, além disso, também 1/3 da Câmara, eu botei Câmara e vou arrumar aqui, 1/3 da Câmara ou do Senado Federal. Então, mais uma maneira de se fazer uma proposta de emenda constitucional. Também é possível fazer a proposta através de uma proposta feita pela maioria das assembleias legislativas estaduais. Lembrando que a Assembleia Legislativa é onde ficam os deputados estaduais. Cada uma representada pela maioria relativa. Você vai ouvir algumas vezes durante o texto constitucional, se você ainda não fez a leitura, está na hora de você criar coragem, sentar e fazer uma boa leitura do texto constitucional na íntegra, ainda que você fique sem entender tudo. Aliás, como sugestão fica aqui, leia todo o texto constitucional, depois pega as aulinhas aí e dá uma olhada para você revisar alguma coisa que não tenha entendido, ou faça também na ordem inversa, veja como fica melhor para você. Então, a maioria das assembleias legislativas estaduais, cada uma representada pela maioria relativa, que significa que é metade da sua assembleia mais um. Então, basta que ultrapasse em um, e você vai ter então a maioria relativa daquela assembleia legislativa, certo? Você talvez já tenha ouvido falar sobre iniciativa popular, referente a um projeto de lei, que também é traduzido pelo sigla PL, projeto de lei. Mas, e para a reforma constitucional? Constituição Federal, que aqui eu botei como CF. Então é só para ficar mais ágil a nossa aula, certo? Nós utilizaremos essas siglas, mas eu sempre vou traduzir para você. Existe iniciativa popular para a reforma à Constituição Federal? Não. Isso, majoritariamente, é dito porque não há uma previsão expressa no texto constitucional para esta possibilidade. Sempre que eu falar aqui é doutrina majoritária, significa que a maioria dos doutrinadores, e aqui eu digo para você, o que é doutrinador? Doutrinador é a pessoa que escreve um livro, por exemplo, aqui temos um livro de André Franco Montoro, Introdução à Ciência do Direito. Esse homem é um doutrinador porque ele escreveu uma doutrina. Temos aqui um outro livro também de Fernando Capes, um curso de Direito Penal, e assim esses são os doutrinadores. Quando a maioria entra num acordo, é a doutrina majoritária, majoritariamente aceita, que naturalmente será aquela que vai se reverter nas decisões judiciais e nas decisões que virão posteriormente. Então, quando não há como não há a previsão expressa, não é prevista então a iniciativa popular para a reforma à Constituição. Vamos dar sequência aqui então. Te falei sobre projeto de lei e vou te explicar como é que ele funciona, como é que é a tal da iniciativa popular. Dá uma pausada, olha o seu artigo 61 da sua Constituição Federal. Então a iniciativa popular é uma forma do povo participar diretamente da vida do Estado. É só isso, é o povo exercendo a democracia. Então, como é que funciona para uma proposta de lei, um projeto de lei que seja feito através da iniciativa popular? É necessário que 1% do eleitorado nacional, então é necessário averiguar qual é o número do eleitorado nacional para que se tire então o valor de 1%. Distribuído por no mínimo 5 estados, então imagina lá o Brasil com seus 26 estados e o Distrito Federal, então você precisa de no mínimo 1% do eleitorado distribuído por 5 estados, e em cada um destes estados, pelo menos 0,3% do eleitorado de cada um deles. Aí entra a questão de matemática. Quanto é 1% do eleitorado nacional e quanto é 0,3% de cada estado para que feche o número mínimo exigido para que haja essa iniciativa popular. Como é que é feito normalmente? Coleta de assinaturas, né? Então é necessário que seja feita uma comprovação de que o povo está interessado naquela proposta, naquele projeto. Vamos dar sequência novamente. Então eu tinha falado que a proposta de emenda à Constituição ela poderia ser discutida também pelo Congresso Nacional. Então a PEC ela será
discutido em cada casa para ser aprovada, cada casa em 2 turnos, e é necessário que ela tenha no mínimo 3/5, ou seja, 60% dos votos. E o que eu quero dizer com cada casa? Temos para a composição do Congresso Nacional, temos para a composição a Câmara e o Senado Federal, certo? Então quer dizer que essas casas, elas serão reunidas individualmente, será feita a votação individualmente em 2 sessões. Então a Câmara se reuniu, votou uma vez, é necessária a aprovação de 3/5. Nova reunião da Câmara, nova discussão, 3/5 aprovado. Se esta for a casa iniciadora, a outra será a casa revisora. Então lá vai o Senado reunir-se uma vez, aprovado por 3/5. O Senado Federal reunido novamente, aprovado por 3/5. Cada uma dessas reuniões, então é necessário que tenha 60% de aprovação para que seja considerado alterado o texto constitucional. Lembrando aqui, importante, caso a prova traga algum termo desses, reforma é feita através do projeto de emenda constitucional e ela é feita com o Congresso Nacional separado em cada uma das casas, a Câmara e o Senado. A revisão, que ela é prevista lá no ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que é aquele ato necessário para o início de uma Constituição, é feito depois de 5 anos uma revisão. Essa revisão é feita em sessão unicameral e a quórum dela é a maioria absoluta. Vamos dar sequência aqui em seguida. Finalmente, vamos entrar agora nos princípios fundamentais. Mas antes, uma pequena revisão da introdução aos conceitos de direito constitucional. Primeiramente, o conceito de Constituição Federal, que nós já havíamos visto na aula 1, mas dentro da minha didática eu gosto de retomar os temas para que nós não ficamos somente indo, evoluindo, sem retomar, assim você acaba não gravando para a sua prova. O conceito, então, é o documento responsável pela organização do Estado, limitando o exercício do poder, outorgando direitos e garantias fundamentais e regrando a vida da sociedade. Esse aqui é uma boa definição para que você leve para a prova. Então apenas é a Carta Magna, a lei maior, a lei suprema que regra o Estado e outorga. O que isso quer dizer outorga? Que ele concede direitos e garantias fundamentais e, além disso, regra a vida da sociedade. No bloco anterior desta mesma aula, eu havia citado a palavra quórum. Depois, revisando aqui, percebi que deveria explicar. Quórum nada mais é do que a quantidade que nós precisamos para aprovação de algum texto, de uma emenda, ou enfim, é um número de deputados ou de senadores que nós precisamos para a decisão que será tomada. Unicameral é o tipo de reunião que engloba o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, numa única Câmara, unicameral, portanto. Então, já feitas essas definições, eu vou te perguntar agora, para que demos sequência no nosso estudo e possamos entrar finalmente nos princípios fundamentais do artigo 1º da nossa Constituição. O que é Estado? É necessário, então, que você saiba a definição de Estado para que nós possamos melhor estudar os conceitos de direito constitucional. É aquele que soma 3 elementos básicos. Para que seja constituído um Estado, é necessário. Perceba que Estado aqui, ele está com esta letra maiúscula. Estado. Porque Estado com letra minúscula é o Estado, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Então nós estamos falando aqui do Estado referente à nação, certo? Aquele que soma 3 elementos básicos. Povo, que é o elemento humano, o território, que é o elemento espacial, e o poder. Poder, que é a submissão de todos a uma regra comum. De certa forma, o Estado, quando grafado em letra minúscula, também possui esses 3 elementos. Mas, em regra, de forma geral, quando a prova trouxer em letras maiúsculas, Estado, ela está se referindo num termo genérico de povo, território e poder. Então, é necessário que ele tenha esses 3 elementos, povo como elemento humano, território, elemento espacial, e poder, que é a submissão de todos a uma regra comum. A Constituição Federal, então, que nós estaremos introduzindo agora, ela é composta por um preâmbulo. Se você está com ela na mão, você vai perceber que no início você tem o preâmbulo, que ele é um texto que ele não está inserido dentro da Constituição, portanto ele não é norma. Lembre-se da definição de norma das primeiras aulas. Então ele não constitui, não faz parte, ele apenas representa a sensação, o estado emotivo que havia naquele momento em que estava sendo feita o texto, elaborado o texto constitucional.
A parte dogmática, que vai do artigo 1º a 250, você pode reparar folheando a sua Constituição, e o ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que fica ao fim, que é aquilo que rege, aquela parte de regra que rege a introdução da Constituição no país, o momento que é aquela transição de uma Constituição para outra. Vamos para a próxima parte agora. Antes ainda de darmos sequência nos princípios fundamentais, eu preciso que você saiba a diferença entre forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo e também o regime de governo. Então, no nosso país, se você notar, nós temos uma cola no nome do nosso país. E eu vou botar aqui a sigla e você vai me dizer o que isso quer dizer. RFB. É República Federativa do Brasil. Só que nós já temos a forma de Estado e também temos a forma de governo. Então você percebe que a forma de Estado é o modelo que o Estado adota para fins administrativos. Então nós temos um Estado que ele é unitário, ele é federal. Quer dizer que nós temos um único país dividido em estados, mas ele é único. Por exemplo, diferente dos Estados Unidos, que ele tem um sistema inverso, que são várias federações que compõem um país. A diferença é que nós temos uma única federação com vários estados. A forma de governo, quem é o titular do poder? Quem é o titular do poder? Aqui nós estamos numa república. Lembrando aqui, República Federativa do Brasil. Então, a partir de hoje, se alguém te perguntar assim, qual o nome do seu país, você nunca mais vai chamar o Brasil de Brasil, porque o nome é República Federativa do Brasil. Eu sou habitante, eu moro na República Federativa do Brasil. Brasil é apelido, é que nem chamar de Zé ou de João, sei lá como, você apelidar alguém. Então, é República Federativa do Brasil. A forma de governo é quem é o titular do poder, o povo. Para que você não esqueça, é república, que vem da origem latina de res, que é coisa pública. Res pública, ou república, que é coisa pública, ou seja, coisa do povo. Sistema de governo, nós temos aqui no nosso país, na República Federativa do Brasil, o presidencialismo. O que caracteriza o presidencialismo? O mesmo cargo, a mesma pessoa, ela ocupa o cargo de chefe de Estado, ou seja, internacionalmente ele é visto como um chefe de Estado e internamente ele é visto como um chefe de governo. Então ele tem essa acumulação de funções internas e externas. Além disso, nós temos aqui o regime de governo, que é o democrático, ou seja, o povo participa democraticamente do país, uma democracia participativa, portanto. Se você já deve ter ouvido falar que existe o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que eu já citei, como é que ela acontece. Então, para que você não esqueça, a iniciativa popular ocorre quando, por exemplo, o povo sugere uma proposta de lei e vai através daquelas regras que eu passei há um pouco atrás nos quadros anteriores. E para que você não esqueça nunca mais, o plebiscito ele começa com P. Ele é prévio, ele é anterior. Plebiscito é uma consulta prévia do governo referente a uma decisão que ele pretenda tomar. E o referendo, ele é posterior, ele é depois. Então, você nunca mais esquece, porque o plebiscito começa com P e o referendo ele é depois que o governo já tomou a decisão, já aconteceu a alteração, há um referendo para ver, então, o que a população está pensando a respeito. Finalmente, agora vamos dar sequência. Então, vamos introduzir o artigo 1º da nossa Constituição Federal. Se você está com ela na mão, leia o título 1, o artigo 1º da Constituição da República, que é o alicerce, o fundamento. Ele está dentro do título Princípios Fundamentais. Dá uma pausada no vídeo e leia. Mesmo assim, eu vou dar uma lida para você compreender que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, pausa aqui um pouquinho e percebe um detalhe. Existe direito de secessão, e eu te pergunto o que é secessão, meu Deus do céu. Secessão é o direito de se subdividir, de dividir, por exemplo, o país em outros países. E aqui está expressamente escrito no nosso artigo 1º que isso não pode acontecer, porque a República Federativa do Brasil
é formado por uma união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, constitui-se desta maneira um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E é isso que eu quero que você leve para a sua vida, porque certamente, se você nunca viu uma aula de direito constitucional, é a primeira vez que você está vendo isso. Se já viu, vai ver de novo e vai lembrar no dia da prova. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? E você vai lembrar deste método mnemônico. Mnemônico é quando você pega apenas as iniciais das palavras mais importantes e você utiliza para formar uma palavra, mesmo que essa palavra não exista, e assim decorar. Você pode criar os seus próprios mnemônicos, aliás, é o melhor, é o mais indicado, porque quando você cria, você nunca mais esquece. Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Temos a soberania, então soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o que é livre iniciativa? É quando a pessoa pode trabalhar no que bem entender, desde que não haja uma regra expressa a respeito de tal profissão. E o pluralismo político, formando sóci de Valplu. Sóci de Valplu. Nunca mais se esquece, sóci de Valplu. Leva isso para a prova. Não anota na mão, por favor, que senão vai dar problema. Mas leva isso na sua mente, que não vai ter problema. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Sócio de Valplu. Você vai lembrar, então, perfeitamente. Vamos dar sequência para que você perceba, então, o artigo 3º agora. Para que não passe batido, o artigo 2º apenas nos diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os 3 poderes, a tripartição dos poderes, a mesma prevista lá no artigo 60, como cláusula pétrea, que não pode ser mitigada, reduzida, mas pode ser alterada através de uma ampliação, né, desse tipo de poder. O artigo 3º, que é o que eu quero apresentar através deste método mnemônico, que novamente, se você nunca viu, vai ver pela primeira vez, e se já viu, verá de novo e vai lembrar no dia da prova, que é conga e repro. Mas o que desgraça é essa, meu Deus? Então, constituem objetivos. Primeira palavra que você vai lembrar, aqueles outros eram fundamentos e esses aqui são os objetivos. E eu te pergunto agora, já viu em questão de prova? Se não viu, vai ver, meu guerreiro. Vai ver em breve, porque isso aqui cai e cai muito em prova. Eles perguntam, eu nem sei o porquê, porque nem é tão importante assim, mas é importante que você saiba quais são os objetivos do seu país, do país que você mora, é claro. Então, constituem objetivos, diz lá o artigo 3º, ou constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, então, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, por isso nós temos o GA. Além disso, você tem como erradicar a pobreza, por isso que você tem aqui o E, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir. Aqui nós vamos ter um problema, nós vamos ver logo a diferença entre erradicar e reduzir. Reduzir a desigualdade social e regional. Além disso, você tem promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Formando, portanto, conga e repro. Se você quiser, pode lembrar que também são verbos: construir, garantir, erradicar, promover, certo? E também reduzir. Assim você percebe melhor, porque são verbos. O que eu posso lhe dizer além disso? Que você deve decorar, que você deve gravar, porque é fundamental para a sua prova você saber quais são os objetivos. Grava aí mais essa, porque é importante para você. Vamos ao próximo dica. Agora, novamente, voltamos para o artigo 4º. Perceba que estamos evoluindo rapidamente, porque essa nossa ideia é não nos prendermos em detalhes inúteis. Vamos marcar apenas o X certo na hora da prova. O artigo 4º nos diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E você vai gravar esse mnemônico aqui. Ainda não comprei recos. Mas o que desgraça é recos? E o que ainda não comprei recos. O que significa isso? Absolutamente nada. Não interessa o que é recos. O importante é que você lembre na hora da prova
e nunca mais esqueça quais são os princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Você vai notar que pela ordem do texto constitucional está invertida, ela não está corretamente na ordem aqui, porque para formar um mnemônico pronunciável, uma palavra ou ao menos uma frase, como você pode notar aqui, que tem um pingo de sentido para que você lembre, foi necessária a inversão da ordem, mas a ordem ela não é cobrada em prova, é cobrada apenas quais são os princípios que regem as relações internacionais. E você vai lembrar que é A, de autodeterminação dos povos, de independência nacional, não de não intervenção, o com de concessão de asilo político, o pre de prevalência dos direitos humanos, este I de independência nacional, o re de repúdio ao terrorismo e racismo, o co de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e o S de solução pacífica dos conflitos. Ainda não comprei recursos, artigo 4º. Então, quando você estiver lá na prova, você vai lembrar, na hora que fizer a pergunta, qual desses aqui, vamos supor que seja múltipla escolha, qual dessas alternativas representa um princípio da relação internacional, e você vai falar na hora, ainda não comprei recursos. Escreve do ladinho da prova, não vai ter problema, ainda mais se é múltipla escolha, só não escreve no gabarito, que aí você vai ser eliminado. Marco X certo, não é para virar doutor em direito constitucional, é só para acertar a questão. É isso, espero que você tenha gostado. Próxima aula, artigo 5º em diante. Vamos tentar fazer o mais resumidamente possível para que nós possamos ser eficazes nos nossos estudos. Então, se você ainda não é no canal, se inscreve agora mesmo, deixa o like se gostou e força, guerreiro!